Tudo bem, pessoal? Então, estava estudando sobre humildade e o maior exemplo que nós temos em nossas vidas sobre humildade é claro que é Jesus Cristo, né? E dentro das bem-aventuranças, que eu já estava falando esse dia sobre justiça, em Mateus capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes. O maior exemplo de humildade realmente é Jesus Cristo. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra, né? No grego, humildade vem de humus, vem de terra. A origem quer dizer fértil ou criatura nascida da terra. E a Bíblia fala, né, que do pó viemos, ao pó voltaremos. Homem também está ligado à palavra homem, a origem da palavra humildade, humus, homem, humanidade. E também humilis. Humilis quer dizer aquilo ou aquele que fica no chão, pé na terra, embaixo, no chão mesmo. Uma das principais características de Cristo é a humildade, um dos principais traços do caráter de Cristo. E eu comecei a pensar e refletir como eu era há alguns anos atrás, mesmo já sendo cristão. Eu tinha um comércio, eu comecei a lembrar que muitas vezes eu acabava sendo muito arrogante, porque eu era perfeccionista, eu ficava muito preso ao cronos, ao tempo, às regras, e acabava exigindo muito das pessoas em relação à organização, limpeza, horário, mas era uma coisa que sufocava as pessoas, sufocava. Até que eu percebi em algum momento que as próprias clientes desse estabelecimento comercial que eu tinha ficavam incomodadas. Exemplo, caiu uma coisa no chão, um objeto dela, a pessoa me pedindo desculpa. Não, André, desculpa. Eu falei, caramba, olha que neura, olha o que eu estou causando na vida das pessoas. Daí eu lembrei também de um momento em Ribeirão Preto, que meu filho mais velho estava morando comigo. Nossa, eu exigia muito dele sobre limpeza, organização, disciplina. Então, assim, eu me apegava muito a essas virtudes que eu tinha, mas já tinha virado uma neurose, já tinha virado uma prisão para mim. Eu sofria muito, porque eu achava que ninguém ia fazer tão bem quanto eu. Então, não sei se você já passou por isso. Você acha que você faz melhor do que o outro sempre, e não delega, não confia, e se você tenta delegar, você vai ficar em cima, querendo controlar a pessoa para ver se ela está fazendo do jeito que você acha que é o ideal, que é o correto. Eu lembro de situações na minha vida, várias situações que, por Deus, pela graça de Deus, eu não sofri um acidente, porque para não chegar atrasado a um compromisso, eu corria muito de moto. Então eu falei, caramba, às vezes... E aí você chegava no local, Rio de Janeiro, a maioria desses eventos, chegava no local, a pessoa não chegou, você tinha que ficar esperando lá. Eu ficava pensando, eu quase morri, passei aquele susto, aquele perigo, e a pessoa não chegou. E eu sofria. A vida no Rio de Janeiro com os cariocas me ajudou a quebrar um pouco esse legalismo. E também aconteceu um outro fato em 2017, porque assim, a minha vida está muito organizada, muito perfeitinha, tudo encaixadinho, da forma que eu imaginava que era o melhor. Meu padrão financeiro era bom, tinha carros excelentes, motos possantes, de alto nível, de alta performance. Então, aos meus olhos, eu estava tendo sucesso, então eu tinha que continuar daquela forma. Até que em 2017 eu decidi mudar tudo, e minha vida virou de cabeça para baixo. Só que Deus é tão bom e tão misericordioso que abençoou essa mudança. E eu aprendi muito, eu cresci muito. Mas o primeiro fato que começou a me ajudar
e que eu fui morar com alguns parentes por um período, porque eu ainda não sabia onde é que eu queria ficar, me estabelecer. Então eu queria tentar a vida fora daquela prisão que era o comércio, que eu já estava há mais de 20 anos ali. Fui para morar com uns parentes que eram um bocado bagunceiros, bem bagunçados, bagunceiros mesmo. Só que eles eram muito hospitaleiros, muito amáveis, hospitaleiros, carinhosos, desapegados. Então na casa deles eu me sentia muito bem. Porque a pessoa, quando ela é desapegada, ela não constrange ninguém, não incomoda ninguém. Ela é grata, o que você fizer tá bom, ela tá feliz, ela não fica no teu pé, não te cria constrangimentos. Então, aí eu comecei a ver como eu era diferente daquilo. Reuniões na minha casa, às vezes as pessoas estavam lá se reunindo, lembra de Marta e Maria? Eu saía, largava tudo para ir lavar a louça, para organizar. Eu sofria muito com essas coisas, era algo muito ruim. No fundo, era um orgulho, uma arrogância muito grande, porque eu achava que as pessoas tinham que se encaixar no meu padrão. E aí, quando eu fui morar com esses familiares, eu tive que aprender a conviver naquela situação, que era muito diferente do que eu estava acostumado, mas era relaxante, era confortável, você não ter aquela pressão toda. Aí eu comecei a ver como eu sacrifiquei alguns relacionamentos com essa pressão. E eu tenho conversado com pessoas que relatam as mesmas coisas, que elas ficam esperando que o outro entre no padrão dela, na sua regra, no seu contexto, no seu achismo do que é certo. Tá, só que aí passou um período, resolvi mudar e depois mudar de novo, e aí eu fui morar com uma pessoa que era mais neurótica do que eu em relação à organização e limpeza. Falei, meu Deus, que tortura, que desconforto estar perto de alguém assim. O meu ponto aqui não é limpeza ou bagunça ou sujeira. O meu ponto aqui nós precisamos ter mais misericórdia, ter mais humildade nos nossos relacionamentos. E eu falo por mim, é uma dificuldade minha também. Quer ver um exemplo de humildade de Jesus Cristo? Vamos lá quando ele lava os pés dos discípulos, em Mateus 11, 28 a 30. Deixa eu ler aqui uns trechinhos. Então, antes disso, Mateus 11, 28 a 30, fala assim, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. E Jesus diz mais, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Muitas vezes a gente coloca essa pressão toda na vida do outro, né? Exigindo demais de nós mesmos também, nos frustrando muito por causa desse jugo pesado. E na verdade tem a ver isso com arrogância, com prepotência, orgulho. Na verdade isso é bem marcante, né? Essas características que eu estou citando é o contrário de humildade, né? E vamos lá, sobre Jesus dando exemplo de humildade, está em João, capítulo 13, versículo 12. E ele fala assim, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés uns dos outros, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se a praticarem. Felizes os que praticam os ensinamentos de Jesus, de servir no reino de Deus. Como eu tenho falado, pegue o seu dom, pegue seu talento e sirva no reino de Deus, sendo humilde,
tirando aquele jugo pesado sobre as pessoas que muitas vezes nós colocamos em nossos relacionamentos, nos achando o dono da razão. Eu espero que essas coisas façam sentido para você. Uma outra escritura está em Filipenses, capítulo 2, sobre a humildade cristã. Jesus, no versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aliás, na verdade, aqui é Timóteo, e Paulo, servo de Cristo, que está falando isso sobre Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vou lá, versículo 11. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, sendo Deus encarnado aqui na terra, não usou dessa posição para sobressair, para humilhar as pessoas, para tirar vantagem das pessoas, mas ele decidiu nessa situação se esvaziar, ser humilde e servir o próximo. Então esse é o padrão que nós devemos ter. E algumas coisas sobre humildade, eu vejo tantas pessoas se colocando numa posição de poder, uma posição preferencial, uma posição de mandar muito, cobrar muito, exigir muito. E isso é uma coisa, às vezes, que a gente vê muito, que está em moda hoje, narcisista, ou as pessoas que têm essas características de querer sobrepujar sobre o outro. Não deve ser assim, irmãos. Nós precisamos estar com esse mesmo espírito de Jesus, de humildade, de servidão, de nos colocar à disposição de ajudar o próximo. Você não tem ideia como isso é gratificante quando você decide servir, ajudar, tirar a sua máscara. Não fique vivendo um personagem, seja você mesmo, fale das suas fraquezas, se exponha. Muitos religiosos, muitos líderes hoje estão sofrendo muito porque se colocaram numa posição de perfeição. E ninguém é perfeito, somos todos cheios de falhas, ninguém é melhor do que ninguém. Tenha misericórdia um do outro, tenha paciência. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu estou aqui apenas levando uma mensagem que eu aprendi. Eu estava conversando esse dia com alguns amigos e eles têm muita dificuldade de lidar com pessoas que são contrárias a ele, contrárias aos seus pensamentos, contrárias às suas crenças. Jesus, Deus tem misericórdia de todos. Eu conversei esse dia com uma amiga que ela falou: não, se meu marido mudar de religião, eu largo dele. A pessoa acaba com uma família porque não consegue viver com o diferente, porque ela acha que ela é a única certa, a única dona da razão. Eu já fui assim, eu já pensei assim, dessa forma, sofri muito, porque se a pessoa não seguisse aquele conselho meu, é como se ela não me respeitasse, é como se ela tirasse o meu chão. Irmãos, a gente precisa tirar esse orgulho dos nossos corações. Se você não se encaixa, eu já sofri muita discriminação de pessoas por pensar diferente delas. E a pessoa acaba criando um ambiente onde ela vai retalhar você. De certa forma, infelizmente, eu acho que eu já fiz isso também, achando que a minha verdade religiosa era absoluta, ou que a minha verdade sobre casamento, a minha verdade sobre justiça era absoluta. Irmãos, a gente precisa aprender a ouvir o outro. Lembra, o tempo todo a gente tem falado sobre olhar para dentro, olhar para si, tirar a trave do seu olho, ter misericórdia do próximo, se autoavaliar, se autoanalisar com sinceridade, com humildade, e reconhecer e pedir perdão para o seu cônjuge,
para os seus filhos, para aquelas pessoas que você magoou. De vez em quando eu faço isso e é tão bom, é tão gratificante você conversar com essas pessoas e poder restabelecer um relacionamento baseado na humildade, na transparência, abrir o coração. Tão bom quando você tem essa liberdade de tirar a máscara, ser quem você é, mas aprendendo principalmente com o exemplo de Cristo Jesus. Vou ficando por aqui, irmãos. Beijo grande a todos e um ótimo dia.